E o tema dessa mensagem que eu vou estar ministrando são os avisos que Deus nos dá. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 19. E nós vamos ver que mesmo um homem, um líder, ele pode ser teimoso, intransigente, e as consequências dessas atitudes são funestas na vida de qualquer pessoa, principalmente para aqueles que conhecem o Senhor. Então, nós vamos ver isso, e eu peço a você que possa permanecer mesmo assentado, porque eu vou fazer uma leitura de todo um capítulo, para que você possa entender perfeitamente o sentido daquilo que Deus quer falar à sua igreja. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele, ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detém-vos até ao declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina, o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço que passes aqui à noite. Vai-se o dia acabando, passes aqui à noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se, partiu e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar do dia, disse o moço a seu senhor: caminhar agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passamos até Gibeá. Disse mais o seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitaremos em Gibeá ou em Ramá.
Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho, e este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade esse viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? E ele lhe respondeu: estamos viajando a Belém de Judá, para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pastos aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze-me para fora o homem que entrou em tua casa, para que o abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhe disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não lhe façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantou-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava ao outro dizia: nunca tal se fez, nunca se viu desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Essa narrativa é uma das mais tristes narrativas de todas as Sagradas Escrituras. E o que nos chama muito a atenção, primeiro, é por tratar-se de um homem levita. Levita
eram os descendentes da família de Levi. E eles tinham uma incumbência dada por Deus para tratar das coisas sagradas do Senhor. Tão somente os levitas é que poderiam transportar a arca, que representava a presença de Deus. Eles é que ministravam na casa do Senhor com instrumentos, cânticos, louvores. Eles eram especiais diante de Deus, separados, consagrados, dedicados única e exclusivamente para Deus. E o texto diz que esse levita, ele quebrou algumas das regras, alguns dos preceitos estabelecidos pelo Senhor, porque a palavra de Deus dizia que os levitas não poderiam casar-se com mulheres que fossem concubinas. Eles não poderiam. Eles não poderiam casar-se com prostitutas. Eles teriam que casar-se com mulheres virgens e da linhagem de Israel. E eu não sei por que razão propriamente dita, esse homem, ele casa-se então com uma mulher que não poderia ser esposa dele. E ele vai de encontro à palavra de Deus. Me parece que já surge sintomas na vida desse homem, de um líder, de desobediência velada àquilo que Deus havia deixado claro em suas escrituras, na palavra de Deus. E esse homem, como todos quantos também desobedecem aos preceitos de Deus, sofrem consequências desastrosas na sua vida. E uma das consequências que aquele homem sofreu, e preste bem atenção que você vai ver que o desfecho de toda essa história, ele redundou numa verdadeira guerra nacional, um assunto que começou errado, termina de forma desastrosa, envolvendo toda uma nação. A decadência moral, a decadência espiritual, a destruição em cada área da nossa vida é resultado direto de desobediência àquilo que Deus estabeleceu para conosco. Todo homem, todo líder, toda mulher que for de encontro àquilo que Deus disse para que fizéssemos e que fôssemos bem, vai sofrer suas consequências. E essas consequências serão sempre terríveis. Muito provavelmente você já tem ouvido de que o Senhor, Ele está sempre pronto a nos perdoar dos nossos pecados.
É verdade. Mas se tem uma coisa que você talvez possa ter ouvido e não lembre, eu vou lembrá-lo nessa noite, é que as consequências dos nossos atos, independente se Deus perdoou ou não os nossos pecados, nós vamos sofrer. O texto diz que aquele levita, além de desobediente, ele era teimoso. E mesmo a sua esposa o tendo traído, adulterado, ido embora e voltou para a casa dos pais, ele foi atrás da mulher. E o texto não nos informa com precisão, mas dá a entender que aquela mulher, quando ele chega lá, não estava morrendo de amores para voltar para casa, não. E ele insiste com a mulher. Insiste, ou seja, uma teimosia velada. Forçador de barra. Até que, por fim, a mulher acaba se rendendo aos apelos daquele homem. Bom, tudo bem, vamos nessa. O pai tenta então demovê-lo da ideia de partir de imediato. E ele persiste em querer sair, querer ir embora, mesmo o rapaz avisando e o alertando: olha, já está tarde, nós vamos ter que caminhar muito, vai ser ruim, nós vamos acabar ficando numa situação bastante delicada. Não, vamos. Por fim saíram. Chega num lugar, e o texto diz que eles não tinham onde passar a noite, acabam ficando na praça. Só que ali, o texto diz que era um lugar, uma cidade, aonde os filhos de Belial habitavam, dominavam. E você sabe o que significa filhos de Belial? Alguém falou? Filho das trevas, pessoas perversas, pessoas pervertidas, homossexuais. Eles só queriam saber de perversão. Por isso que eles foram lá e bateram na casa do velho, quando soube que o levita estava lá. Eles não queriam as mulheres, não. Eles queriam o levita, para ter relacionamento com o levita. Eles queriam abusar do levita, queriam praticar sexo com um levita, com homem com homem. Para você ver o grau de degradação de uma moral, de um caráter de um ser humano. E o velho, que o texto nos diz, nos parece que ele tinha discernimento espiritual. E era desonroso naqueles dias você não hospedar com dignidade um viajante.
E ele diz: não faças isso com esse homem, não cometa tal loucura, mas faz então o seguinte: eis aí a minha filha virgem, eis aí a concubina, faça o que vocês acharem melhor, mas não toque nesse homem. A palavra de Deus, queridos, diz de maneira muito clara para que não toquemos nos ungidos do Senhor. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade perversiva. Nós estamos vivendo dias em que a sociedade, em que os valores estão completamente invertidos, a tal ponto que já se promove verdadeiras manifestações de homossexuais e lésbicas, como se eles estivessem cobertos de razão. E o que eles mais querem é a liberdade para as práticas sexuais pervertidas da vida deles. E o texto diz que são homens de Belial, são filhos do diabo. E nós estamos cercados, de certa forma, por uma sociedade, por pessoas, inclusive por líderes de governo, que a mente, o coração, estão pervertidos por Satanás. E a igreja é chamada por Deus a viver uma vida de santidade. Mas esses homens e mulheres estão investindo todos os seus arsenais contra eu e você, contra a igreja do Senhor Jesus, contra os líderes. E eles investiram furiosamente contra a vida daquela mulher. E diz que eles passaram a noite toda se relacionando com aquela mulher, agredindo aquela mulher, acabaram com a vida daquela mulher, de tal maneira que depois que eles usaram, e já não havia mais interesse, jogaram ela na porta da casa, semi-morta. Quando de manhã o seu marido levanta e abre a porta, ela está lá estendida, e ele ainda tenta dizer para ela: levanta, mulher, vamos. E ela já não responde mais, porque ela já estava morta. Assim, queridos, nós temos visto, e esse texto nos ensina o quanto é desastroso nós irmos de encontro àquilo que Deus tem estabelecido para conosco, e as consequências, o quanto são desastrosas na vida de quem quer que seja, principalmente se for um líder na casa do Senhor. Houve uma verdadeira, um repúdio, uma
coisa tão grave que as tribos de Israel se levantaram e por muito pouco não aniquilaram totalmente a tribo de Benjamim. Foi uma guerra nacional. Mas os filhos de Israel, eles também deveriam ter, e fizeram isso, buscaram o Senhor, para saber se deveriam ir à guerra ou não contra os benjamitas. E o Senhor, respondendo a eles, disse: sim, vocês devem ir à peleja. E sabe quais foram as consequências disso? Israel tinha um exército de mais de 400.000 homens de guerra. E Benjamim, a tribo de Benjamim, para a gente ter uma ideia, não tinha 32.000 pessoas de guerra. Quando Israel foi contra os benjamitas, aparentemente iriam arrebentar com eles e vencerem a peleja. Sofreram uma derrota lastimável. E eles ficaram atordoados. Senhor, como pode? Nós oramos, pedimos orientação ao Senhor para se devíamos ir ou não, e agora sofremos tal de sabor. Isso, meu irmão, minha irmã, nos ensina também que a oração sem comunhão com Deus não tem resposta de Deus. Você pode ter uma vida até de oração, mas se você não tem comunhão com Deus, ouça bem isso, se não tem comunhão no corpo de Cristo, você deve preocupar-se, e muito, porque não significa dizer que vai desfrutar da proteção de Deus. Eles sofreram outra derrota, mas ao invés de recuarem, ao invés de desanimarem, você sabe o que eles fizeram, os israelitas? Se humilharam perante o Senhor. E foram buscar mais a Deus, passaram um dia todo em jejum, em oração, buscando ao Senhor, mesmo depois de 2 derrotas significativas. Insistiram na oração. O que eu posso extrair desse texto, que nós aprendemos, mesmo na derrota, mas que nós devemos sempre voltarmos para Deus com coração quebrantado e humilhados diante do Senhor. A derrota não deve ser o fim. A frustração, a decepção que possamos ter, não deve ser o nosso fim. Mas o Senhor está nos ensinando a persistir, a não desistir, a buscar o Senhor. É muito fácil a gente buscar o Senhor quando tudo vai bem, mas é difícil, como hoje, um dia de pesar. Não pense você que é fácil ministrar nos altares do Senhor diante de uma perda tão significativa. Mas é aí que nós precisamos persistir. E se tem uma coisa que nós podemos declarar em alto e bom som, nós não somos daqueles que recuam, não somos daqueles que desistem, mas nós vamos persistir.
em buscar o Senhor na nossa vida. E a palavra do Senhor disse que eles, porque persistiram e tiveram comunhão com Deus, tiveram uma grande e poderosíssima vitória sobre os benjamitas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus é poderosa o bastante para levantar o caído. Por mais grave que tenha sido a queda de alguns de nós ou de alguém, ainda que seja no âmbito moral, ainda que seja no âmbito espiritual, seja em que área for, hoje o Senhor te diz, Ele quer te reerguer, Ele quer te levantar e quer fazer com que eu e você sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus.